Olá, meus amores, boa tarde. Vamos dar continuidade aí nossa aula de geografia. Hoje falando um pouquinho sobre energias não renováveis. A semana passada falamos um pouco sobre energias renováveis e hoje vai ser não renováveis aí no livro de vocês na página 28. Chegando Natal, daqui a pouquinho já é finalzinho de ano. Agradecer a Deus, a cada família, a cada um de vocês pela dedicação, pelo esforço de vocês e temos que ser grato a Deus por tudo. Vamos lá abrindo o livro para fazer aí a atividade e prestar bem atenção nas explicações? Vamos lá? Vimos aí nas aulas passadas que a energia está presente no nosso dia a dia, as fontes de energia que nós temos, né? Vimos aí os tipos de energias que temos, energias renováveis e não renováveis. Energias renováveis, vimos, são aquelas energias inesgotáveis, renovadas pela natureza. Elas são lá na página 21, quem não grifou, grifa aí. São classificadas fontes de energia renováveis: a radiação solar, a força dos ventos das águas, das marés, as plantas, até mesmo as fortes tensões do interior do planeta são exemplos de energias renováveis. Então, são energias que estão renovando diariamente. Aí vimos aí a energia solar, a energia eólica, né, que é aquela através daqueles cataventos que tem bem bonitos aí. A energia hidrelétrica, que é através da força produzida aí pelas águas, pelas turbinas. Energia da biomassa, que são provenientes de matérias orgânicas. E vimos fontes de energia, outros tipos de fontes de energia não renovável que nós vimos na página 26. Foi falando um pouquinho sobre o vai e vem contínuo das marés, que faz com que tenha aí também uma fonte de energia. Hoje vamos ver as energias que não são renováveis. Quais são? Lápis na mão. Vamos lá? As energias que não são renováveis, coloca a data aí em cima, tá? Vou conferir a data para ver se tem colocado certo. A maior parte da energia consumida no mundo é gerada a partir de fontes não renováveis. Então, a maior parte da energia é consumida no Brasil, no mundo todo, não só no Brasil como no mundo todo, são fontes de energias não renováveis. Isso significa que ao persistir o mesmo ritmo de consumo de suas matérias-primas em algum momento, no futuro elas se esgotarão, pois seu tempo de renovação é mais lento do que o exigido para a sua extração. Entre as principais fontes de energias não renováveis, ao lápis, estão o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e energia nuclear. Essas energias aí, quanto mais vai tirando, ela vai precisando ser o quê? Ser produzida e tem um processo dela produzir novamente. Por isso que elas são chamadas energias não renováveis, certo? Mas pode ser que um dia chegue lá e acabe aí esse tipo de energia. Já as outras não, é através da ação do vento, das forças das águas, dos insumos, que é a biomassa, da água, que é a hidrelétrica, a eólica e a energia solar. Então, são fontes de energia renováveis, por quê? Porque tem diariamente, tem sempre ela. Já não renovável é aquela que vai só tirando, sem nunca colocar no lugar. Então, vai chegar um dia que ela vai acabar esgotando, acabando, então por isso que ela é não renovável. Tem aí exemplo, o carvão mineral, na página 29, que ele é uma rocha sedimentar, ou seja, é formada pela acomodação em camadas e restos de matérias orgânicas e materiais e minerais, que diga, ao longo do seu tempo. Então, há cerca de 300 milhões de anos, várias regiões da Terra estavam cobertas por florestas que cercavam pântanos e lagos. Com o decorrer do tempo, os restos da matéria orgânica das plantas foram soterrando no fundo desses ambientes pantanosos. Pressionados por camadas de sedimentos, esses resíduos se agruparam e compactaram, formando uma rocha rica em carbono e carvão mineral. O carvão mineral, página 29, é a principal fonte de energia utilizada nos altos
forno de usinas siderúrgicas, as quais produzem o aço. Além disso, é a fonte de energia de usinas termoelétricas, aquelas que energia é gerada pelo vapor e pela queima da matéria-prima. China, Estados Unidos, Índia, Rússia estão entre os países que mais dependem do carvão mineral para a geração de energia elétrica. Tem aí o petróleo e o gás natural. O petróleo, ao lápis, é o principal recurso energético fóssil utilizado no mundo, assim como o carvão mineral. Sua origem decorre da decomposição de restos orgânicos de ambientes passados. No caso do petróleo, são resíduos do plâncton, microscópicos, organismos marinhos depositados em fundos oceânicos com pouca oxigenação. Se a região em que esses sedimentos ou resíduos foram deixados sofreu milhões de anos, sofreram muito onde ficaram esses resíduos, fortes tensões geológicas geradas no interior da Terra, então são chamadas e fornece o petróleo e ainda é maior que fornece ele. No início do século, o Brasil anunciou a descoberta de grandes reservas petrolíferas situadas em camadas muito profundas no solo sobre o oceano, chamadas camadas pré-sal. Não esquece de grifar, tá? Localizada mais abaixo do que aquelas constituídas principalmente de sal. Tal descoberta colocou o Brasil entre os 15 países maiores jazidas de petróleo do mundo. O gás natural tem a composição química similar do petróleo, contudo, encontra-se em estado gasoso, retirado tanto do interior das rochas como das bacias petrolíferas. A queima desse combustível fóssil gera menos gases de estufa para o petróleo e o carvão mineral. E o seu transporte é feito por meio de gasodutos, desde a área da produção até os locais de consumo. Então, aí está o petróleo, tem as grandes descobertas, né? Tem um gráfico aí mostrando para vocês, certo? Os acordos do Ministério, né, de Minas e Energia, que foram feitos aí no setor industrial para os transportes e o consumo de energia. De acordo com o gráfico, a eletricidade no Brasil em 2017, quais são as fontes de energias renováveis mais utilizadas em nosso país? Então, vamos responder essa questão aqui embaixo. De acordo com o gráfico, qual é a fonte de energia renovável mais utilizada no país? Responde aí mesmo no livro. Na página 31, ela fala um pouquinho sobre a energia nuclear. Uma grande quantidade de energia na forma de calor é gerada quando a fissão nuclear é provocada. Ou seja, cada vez que o interior de um átomo de urânio é dividido, uma imensa quantidade de energia é produzida. Essa energia é denominada nuclear ou atômica. Ferve a água e produz o vapor que move as turbinas geradoras de eletricidade. França, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia estão entre os países que mais utilizam a energia nuclear. Uma grande preocupação da sociedade em relação ao uso da energia nuclear é a destinação de seus resíduos, ou seja, lixo nuclear altamente radioativo. Tem cidades aí no país aí fora que a cidade acabou completamente devido a esse lixo nuclear. Muitas pessoas morreram porque estourou a barragem onde estavam os resíduos e as pessoas morreram queimadas, infectadas e não sobreviveram. E ninguém pode mais morar na cidade por conta da radiação que fica aí, certo? Energia limpa e energia poluente. Algumas fontes de energia são renováveis e não emitem substâncias nocivas ao meio. Por essa razão, são classificadas como fontes de energia limpa. Entre elas, destaca-se energia limpa, grifa aí, a energia eólica, solar, energia das marés, a geotérmica e a hidráulica, gerada pela força da água dos rios. São energias que não poluem o meio ambiente. Ela apenas tira a fonte de energia que nós precisamos, mas ela não polui o meio ambiente. Outras fontes, no entanto, produzem energia lançando poluentes no ambiente, que são aquelas dos combustíveis fósseis.
que na sua formação, além de não serem renováveis, liberam os gases estufa, cuja substância, como o gás carbônico, o vapor da água e o metano, retém mais o calor na atmosfera, podendo ser uma das causas do aumento da temperatura no nosso planeta. Então, cada vez mais que vai liberando esse gás aí, esse efeito estufa que vai causando, o nosso planeta ficando ainda mais quente. Além disso, outras impurezas são emitidas pela queima dos combustíveis fósseis, produzindo por vezes chuvas ácidas. Na página 32, tem um textinho aí falando: deve-se considerar, porém, que não há energia por mais limpa e renovável que cause impacto ao meio ambiente, que não existe. Por exemplo, a matéria-prima utilizada para a produção das placas e captação da energia solar tem a interferência das pás das usinas eólicas nas rotas das aves, os reservatórios das usinas hidrelétricas, que inunda áreas além das margens dos rios, prejudicando a população e terras ricas em fauna e flora. Sendo assim, é importante considerar o uso de energias que agridam menos o ambiente e, consequentemente, a população. Aí embaixo tem um pequeno textozinho para vocês lerem. Lá na página 33 tem uma atividade para responderem. Como se dividem as fontes de energia de acordo com a durabilidade de suas reservas? Cite o exemplo dos grupos. 2. Como se dividem as fontes de energia de acordo com os impactos causados sobre o meio ambiente, principalmente em relação à atmosfera? Cite 3 exemplos. 3. A imagem a seguir corresponde a uma usina atômica nos Estados Unidos em 2018. Que vantagem e desvantagem podem ser atribuídos a esse uso de fonte de energia? Você vai dizer uns 2 tipos de vantagem para usar a energia atômica e 2 tipos de vantagem para não utilizá-la. 4. Há alguma fonte de energia cuja utilização não causa impacto ao meio ambiente? Se sim, coloque aí qual é e por quê. Qual é uma fonte de energia, se existe, que não causa impacto algum, de forma alguma, ao meio ambiente? Então, responda a atividade, mande para mim que eu estou aguardando as fotos. Um beijo bem grande e uma ótima tarde para vocês. Até já!